Shalom, príncipes e princesas do Altíssimo, Deus te abençoe abundantemente nesse novo dia e que a misericórdia do Senhor, os milagres, a ação sobrenatural do Espírito Santo cerque você, sua vida, por todos os lados. Estamos aqui para entregar para você o conteúdo do nosso devocional de hoje, nosso pão diário, que é o devocional de número 37, falando sobre esse tema tremendamente abrangente na nossa vida, códigos para cura e prosperidade. Deus abençoe que você receba essa palavra e que ela seja um bálsamo para o milagre que Deus quer entregar a você nessa oportunidade. Bom, o custo de uma libertação, milagres que reescrevem destinos, esse é o assunto que estamos tratando debaixo desse tema, códigos para a cura e prosperidade. E lembrando que em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, havia um tanque chamado em hebraico Betesda, com 5 pavilhões. Neles permanecia uma multidão de doentes, cegos, aleijados e paralíticos, todos aguardando o movimento das águas. João 5, 2 e 3. Você já parou para refletir qual foi a orientação que Jesus deu àquele homem que antes era paralítico no tanque de Betesda? O mestre nunca repete métodos. Ele trata cada ser humano de maneira pessoal e específica, porque conhece o interior de cada um. Algumas vezes a enfermidade física se torna um esconderijo para culpas, feridas internas e até mesmo práticas pecaminosas que a pessoa evita enfrentar. Pense comigo, o que se passa na mente de alguém limitado fisicamente, mas com a consciência preservada? Pensamentos de autocompaixão, frustração ou até acusações podem surgir com facilidade. É possível que aquele homem, em sua longa espera, tenha se perguntado: por que ninguém me ajuda? Onde estão meus amigos, parentes ou alguém misericordioso que se disponha? E quando as desculpas se tornam maiores do que a esperança, nós perdemos de vista a possibilidade de um milagre. A mente pode ficar mais travada que o corpo, alimentando crenças limitantes que anulam promessas. Esse homem já havia dado uma resposta errada à pergunta certa. Queres ser curado? João 5, 6. Em vez de responder com fé, ele justificou com argumentos humanos. No entanto, mesmo após isso, Jesus o cura e mais tarde, reencontrando no templo, oferece uma instrução fundamental para o futuro dele. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: agora que você está curado, não volte a pecar para que algo ainda pior não lhe aconteça. Está lá no versículo 14 do capítulo 5 de João. Jesus não estava condicionando a cura a uma vida sem falhas, mas sim fazendo um alerta àquele homem. Sabia, melhor do que ninguém, o peso de uma vida limitada, sem autonomia, dependente de outros até para sobreviver. Ele conhecia a dor de ver o tempo passar enquanto via outros à sua volta experimentando derrotas e frustrações semelhantes. Mas agora, após ser restaurado, uma nova jornada começa. E ela vinha com a responsabilidade de permanecer longe de práticas que o pudessem levar de volta à paralisia. A instrução de Jesus é clara: não volte para aquilo que te adoeceu, e o que pode ser pior do que 38 anos de estagnação. Voltar à vida depois de um milagre acontecido, pior é viver atrofiado fisicamente, mas obedecer pela graça recebida, mas poderosa palavra que foi liberada. Jesus, sem precisar agitar as águas, moveu o ambiente ao redor daquele homem, mudando completamente sua história. E o mais impressionante foi o próprio Senhor que foi ao seu encontro. Não um parente, servo ou qualquer ajuda humana, mas o Messias em pessoa, o qual não só o curou, como também o libertou emocionalmente
e espiritualmente. A transformação daquele homem foi completa, física, emocional e espiritual. Ele saiu de Betesda não apenas andando, mas pronto para viver o que nunca havia experimentado, que era a liberdade, e não fazia mais sentido voltar ao mesmo ambiente que o manteve limitado por todo o tempo. Sua história agora é outra. O maior erro que alguém pode cometer é desprezar o milagre que recebeu. Quantas pessoas você conhece que foram alcançadas por Deus, libertas, restauradas, e mesmo assim voltaram à velha vida? Não se trata de julgamento, mas a verdade que a instrução de Jesus revela com seriedade. Não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Se você foi alcançado, se foi curado, se foi desatrofiado em áreas que te limitavam, não se permita voltar ao que te prendeu antes. A ordem do mestre é clara, poderosa e preventiva. E se levarmos a sério essa simples instrução, o poder de tornar a nossa vida mais próspera, tendo equilíbrio emocional, espírito livre para viver plenamente os propósitos do Pai. Então lembre-se, você é próspero não apenas porque foi restaurado, mas porque carrega uma instrução que fecha as portas do passado e abre os caminhos para o futuro. Que essa nova etapa da sua vida seja marcada pela obediência e pelo compromisso com a graça que te alcançou. Não peques mais, preserve o seu milagre. Não entre pelo caminho que vai te atrofiar e vai fazer você viver uma paralisação naqueles monumentos de Betesda. Não precisa esperar a água se mover. Quando você se encontra com Jesus e entrega a sua vida a Jesus e responde certo a pergunta certa que Jesus sempre nos faz. Você quer ser curado dessa mente estagnada? Você quer ser curado da estagnação da sua carne, da estagnação das suas emoções? E aí Jesus realiza o milagre quando você diz eu quero. E o conselho é que você vá em frente, desenvolva a sua nova história e não peques mais. Vamos orar nesse momento? Rapidamente? Em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos a vida desse irmão, dessa irmã e das pessoas que o cercam, para que seja desatado sobre a vida deles, Senhor, o poder da Tua palavra, que é transformadora e que cura. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Beijo no teu coração, que Deus te abençoe abundantemente. Te vejo no devocional de número 38.